Boa noite. Estou aqui hoje a convite do pastor Mauro, ele não está podendo estar aqui hoje por problema de saúde. Aliás, até pergunto se tem alguém tendo notícias bem mais recentes de como é que ele está hoje, a questão da gripe. Tiago, alguém sabe informar? Ok, então vamos continuar orando. Tudo indica que é apenas uma gripe, mas gripe hoje em dia a gente fica meio de orelha em pé, né? Como se diz. Então, não custa nós ficarmos orando, tanto pelos diversos irmãos e também, de forma especial, pelo pastor Mauro, que Deus dê a recuperação dele dentro da perfeita vontade dele. Vamos então orar, pedir que ele nos abençoe nesses momentos de transmissão da palavra dele. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui agora, obrigado pelo teu povo reunido. É um pequeno rebanho, tua palavra diz em termos gerais, e hoje fica mais do que evidente em termos contextuais mesmo, que hoje é um pequeno rebanho, dado o problema de saúde de muitos dos teus servos, dentro da tua vontade, mas obrigado porque a tua igreja está funcionando, estamos aqui, faz com que os outros possam ser restaurados fisicamente e que possamos estar aqui todos juntos novamente, fisicamente. Enquanto isso, que todos sejam edificados, e todos os que não puderam vir de alguma forma, e também os que aqui estamos agora nesse momento, capacita-me para transmitir a tua palavra com fidelidade, fluência, clareza, conforme o que tu queres que seja transmitido. Em nome de Cristo te agradecemos de antemão. Amém. Qual dos discursos do Senhor Jesus Cristo mais lhe impacta? Talvez seja uma pergunta que tenha pego alguns de vocês de surpresa e não tenha uma resposta imediata. Mas pense nas palavras dele, tanto discursos para multidões, como também incluindo conversas particulares que ele teve, longas conversas que estão registradas nos evangelhos. Qual seria aquela que você guarda no coração de uma forma especial? Bom, talvez se nós fôssemos ouvir respostas aqui, ouvíssemos uma grande variedade. Alguns talvez lembrassem do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, outros lembrassem de uma conversa pessoal, como, por exemplo, a mulher samaritana, outros talvez podiam lembrar de uma conversa com os discípulos na última noite que o Senhor esteve aqui. Então, pode ser que haja uma variedade de respostas, mas é muito provável que muitas respostas venham a convergir para um certo discurso, que é muito acalentado, quer dizer, acalenta muito o nosso coração. Nós acalentamos em nosso coração porque ele nos acalenta. E não sei se os irmãos perceberem, aliás, curiosamente, tem uma música que tem tudo a ver com que uma das músicas que foram entoadas aqui hoje fala exatamente isso, que diz, qual pastor que cuida do seu rebanho? É interessante como Deus dirige até a questão de músicas, muitas vezes, para combinarem com a mensagem. Mas já deu uma dica grande. Qual será o nosso texto de hoje? Quem sabe livro e capítulo? João capítulo 10. Bom, vamos ao contexto do nosso texto antes de qualquer coisa. Nós entendemos que esse discurso foi proferido por ocasião de uma certa festa em Jerusalém. O Senhor Jesus foi para algumas festas lá, especialmente aquelas festas principais, e João é o evangelista que mais narra o ministério de Cristo em Jerusalém. Os outros três evangelhos, os sinóticos, eles narram muito o ministério do Senhor na Galileia, mais ao norte. Mas João fala muito, enfatiza mais os discursos, as ações do Senhor em Jerusalém, como é o caso do nosso texto. Então ele estava na festa dos tabernáculos, que é uma festa que, nesse caso aqui, aconteceu 6 meses antes da morte dele, porque acontece literalmente 6 meses antes da Páscoa. Então, antes da Páscoa em que ele foi morto, 6 meses antes, ele estava nessa festa em Jerusalém, que é o contexto, ao que nós entendemos, do nosso texto aqui de hoje. E um pouquinho sobre o que acontecia naquela festa. A festa dos tabernáculos, uma característica marcante dela é que as pessoas habitavam em tendas. Eles faziam tendas provisórias e ficavam ali morando, entre aspas, durante uma semana em Jerusalém ali. E qual o sentido disso? Para que morar em tendas se eles tinham suas casas? Porque o propósito dessa festa era realmente lembrar o tempo que os israelitas passaram no deserto, e eles habitaram em tendas ali durante aqueles 40 anos de peregrinação. Então, o motivo maior lembrado na festa era isso. E ela também celebrava algumas colheitas que aconteciam nessa época. Essa festa acontecia entre setembro e outubro dentro do nosso calendário, ou seja, 6 meses antes da Páscoa. E alguns eventos que aconteciam lá tinham muito a ver com o que era celebrado. Por exemplo, havia uma cerimônia todos os dias, que ela durava 7 dias, em que o sacerdote descia até um tanque de Siloé, que era um tanque grande lá. Ele pegava a água do tanque de Siloé numa procissão, subia até o templo e derramava água no altar dos sacrifícios, na hora do sacrifício matinal. E o que isso tem a ver?
Lembrando que quando eles estavam no deserto, por 2 vezes Deus fez jorrar água da rocha. Então, isso era celebrado exatamente nessa questão da água e também a questão de colheitas, chuvas, que tem a ver com colheita que eles estavam celebrando. Então, tinha esse ritual aí. Curiosamente, será que isso lembra algumas palavras do Senhor Jesus proferidas nessa ocasião? Água pegada do tanque de Siloé, derramada no sacrifício. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Interessante, isso deve ter sido provavelmente em conexão com esse ritual que acontecia lá. Então os judeus viam aquela água ali, e ele disse, eu é que dou água verdadeira. Outra característica dessa festa é que ela era uma festa muito iluminada. Então eles acendiam grandes lâmpadas lá, consta que havia 4 grandes espécies de candelabros, entre aspas, que eles acendiam lá no certo local do templo, no pátio das mulheres, e haviam grandes celebrações ali. Consta que Jerusalém ficava iluminada e isso era visto até de longe. Então, por que será que tinha essas lâmpadas com que eles celebravam? Lembrando do deserto, o que acontecia no deserto? Havia uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. Então, isso era lembrado nessa festa também. E é bem provável que o Senhor tenha dito uma certa frase em conexão com essa luz ali. Que frase? Eu sou a luz do mundo. Provavelmente conectando com a grande iluminação que havia na cidade. Eu é que sou a luz do mundo. Ele dizia. Mas algo que aconteceu bem marcante nessa festa também foi uma cura que ele fez e que foi uma das curas mais impactantes do ministério dele, ao que nós podemos entender, conforme João registra. E tem a ver com a questão de luz. Ele curou um cego de nascença, ele curou e ele até disse, vai, se lava no sangue do tanque de Siloé. O cego foi e voltou vendo. E o cego não viu mais ao Senhor Jesus naquele mesmo momento. Mas quando viram que o cego fora curado no dia de sábado, os fariseus perseguiram imediatamente, pegaram os pais do cego, e é interessante como João registra essa cura de uma forma muito pitoresca, até com certo toque de humor. Eu digo isso com reverência, é um humor santo, mas é interessante com a maneira como ele narra, como esse ex-cego enfrentou os fariseus, é muito forte, é muito bonito ver a maneira como ele foi muito firme contra os fariseus. E ele era como se diz, um ninguém, entre aspas, mas enfrentando ali, recém-curado, enxergando, mas sendo pressionado ali pelas grandes autoridades tão temidas. E, aliás, o judeu tinha muito medo de ser excomungado. Excomungado como? Expulso da sinagoga. Pois foi o que aconteceu com esse homem, ele foi expulso. Tudo indica que uma expulsão mesmo religiosa. Expulsaram dali, uma espécie de excomunhão. Pois bem, agora estamos chegando no nosso contexto em si. Eu sei que a introdução tem sido meio longa, mas tem a ver com o que nós vamos comentar. Então vamos abrir lá em João capítulo 10. E tem alguns versículos que não podemos deixar de ler ainda antes do texto. Estou aumentando o suspense aqui. Olha só, lembra que o cego tinha sido curado, não viu o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus se ocultou dele, mas depois o Senhor encontra esse cego curado. Versículo 30, estou em João 9 ainda, e voltando um pouquinho para entrar no capítulo 10, João 9, 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Imagina a emoção. Já pensou? O cego diante do Senhor, o Senhor sou eu que lhe curou, dizendo quem ele era. Né? E a resposta do homem, versículo 38, então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Então o Senhor Jesus faz um paralelo aí entre cego e enxergar, aquele que acha que enxerga é um cego, mas aquele que se acha cego passa a enxergar, ele faz esse trocadilho. Alguns fariseus estão ali observando tudo e já ficam meio assim, será que nós somos cegos? Nós somos cegos? E o Senhor tem essa pequena oposição ali. Então imaginemos esse cenário aqui, está ali o Senhor em Jerusalém, tudo indica perto do templo, ali no templo, o cego curado ali, alguns fariseus ali, objetando ali, e é nessa ocasião que vamos então ver o nosso discurso, que tem a ver com tudo isso. João capítulo 10, versículos 1 em diante, dizem assim, em verdade lhes digo, quem não entra no curral ou aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, ou essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que ele falava. Ele vai já explicar um pouquinho mais, mas lembra aqui, ele tirou uma metáfora aqui, uma comparação de um curral ou um aprisco de ovelhas. O que é isso? É um local cercado de pedras, normalmente quadrado, e que havia uma porta, as ovelhas ficavam guardadas lá dentro, tinha um porteiro, e o pastor chegava, o porteiro abria, porque reconhecia o pastor, e as ovelhas conheciam a voz dele e saíam com aquele pastor. E quando havia estranhos, elas não seguiam os estranhos. E o Senhor disse que houve muitos estranhos antes dele. Eles não entenderam, e então o Senhor explica mais um pouquinho, ainda dentro dessa metáfora, dessa comparação aqui, no versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ficar só aqui em nosso texto no momento e fazer alguns comentários sobre isso. Bom, o Senhor tem descrito aqui, é muito clara a ilustração, apesar de que não entenderam bem, mas para nós é bem mais fácil, já que nós temos muito mais informações acerca do Senhor, é mais fácil de nós entendermos do que eles ali naquele momento. Mas é evidente que o Senhor fala das ovelhas ali, certamente o povo dele, ele fala do pastor que chega e fala de alguns impostores que chegam de fora. E aqui ele diz claramente: eu sou a porta e também eu sou o pastor. Uma curiosidade, o Evangelho de João tem 7 eu sou com o complemento. Aqui tem 2, usando a mesma figura. É interessante, o Senhor foi bem ousado aqui nas suas palavras, porque ele pega a mesma metáfora e usa ele próprio em 2 pontos distintos. É interessante isso. Ele diz: eu sou a porta e também sou o pastor. 2 no mesmo discurso aqui, nas mesmas palavras. Mas algo que nos deve levar a pensar: quem são esses impostores que vieram antes dele? Que ele diz: todos que vieram antes de mim são ladrões, eles vêm para roubar, matar e destruir. Quem seriam esses dentro do que o Senhor quis dizer? Talvez alguns pensassem: são aquelas pessoas, são os inimigos dos judeus que chegaram e destruíram os judeus. Talvez a referência aqui sejam aos assírios, chegaram, mataram muitos judeus, fizeram muita coisa ruim, eram muito cruéis, levaram cativo todo o reino do norte, fizeram grandes estragos no reino do sul, também chegaram nas portas de Jerusalém. Enfim, será que está falando de inimigos assim? Ou dos babilônios que levaram toda a parte sul cativa, especialmente Jerusalém, destruíram o templo, tudo? Será que são desses inimigos? Ou quem sabe os gregos mais para frente, nas mãos de Antíoco Epifânio, terrível, que causou males indescritíveis aos judeus ali já no período intertestamentário, entre os 2 testamentos? Será que é isso? Ou aos romanos, os romanos inimigos dos judeus ali oprimiam com mão forte. Será que são esses os ladrões e salteadores que vieram antes de Cristo? Eu creio que não é o caso. Eu entendo que o Senhor está se referindo a pessoas que vieram se propondo a ser líder deles, representantes de Deus, como que dizendo: eu sou, sigam-me, e vocês estarão seguindo a Deus, ou seja, se colocando como líderes religiosos deles. Não pessoas que chegaram diretamente para oprimir, porque não faria sentido. É claro que as ovelhas fugiriam de alguém, quer dizer, dentro da realidade, alguém foge daquelas pessoas que vêm destruir, vêm oprimir, vêm escravizar, é óbvio, mas ele estava dizendo aqui, a ideia é que aquelas que não eram ovelhas seguiram os estranhos, espontaneamente. Então ele deve estar falando, entendo eu, de pessoas que durante a história chegaram se propondo a ser messias, ou salvadores, ou grandes intermediários. Eu sou o seu líder religioso, me sigam. Que se colocavam entre as pessoas e Deus, desviavam a adoração devida a Deus para si próprio. E esse dano é muito pior do que uma destruição física, porque destrói espiritualmente,
eternamente. Então, o dano que alguém assim faz é muito pior do que chegar e matar. Isso é evidente. Então, o estrago que ele diz aqui que essas pessoas fazem, chegam para matar, roubar e destruir, é muito pior do que uma destruição física. E o que o Senhor está dizendo é que todos que chegaram, que vieram antes dele, não teve um que fosse autêntico. Ou seja, ele é o único, ele é o exclusivo. Olha o peso, o tamanho do papel dele, olha o peso que ele está atribuindo a si. Eu sou o único. Qualquer que tenha vindo nesse papel antes é inimigo, é impostor, é diabólico mesmo. Eu sou o único. Ninguém pode cumprir esse papel senão eu. É forte o que ele está dizendo acerca de si próprio. E alguém pode pensar, mas e as pessoas que antes dele vieram e foram uma espécie de pastores de Israel? Davi foi um rei e ele era às vezes chamado de pastor. Davi não foi uma espécie de pastor, mas ele não se propôs a ser um Messias. Ele nunca chegou como substituto do Senhor. Pelo contrário, ele trabalhava em nome de Deus. Então, até no papel dele, em termos de tipologia, ele apontava para Cristo. Então, não era um impostor de forma alguma. Ele não cai nessa categoria. Então, as pessoas que chegaram e realmente lideraram corretamente o rebanho, de forma alguma são caracterizadas como isso, porque elas apontavam de alguma forma para o próprio pastor. Talvez até inconscientemente. Mas então, nós vemos aqui o grande significado dessas pessoas que vieram antes e do que ele e somente ele pode fazer. Bom, o que ele pode fazer pelas ovelhas é muito claro, não precisa ter muita criatividade para saber o que um pastor faz pelas ovelhas. Só uma curiosidade, aqui Cristo lança luz muito forte no fato das ovelhas não seguirem os impostores. Elas não seguem. Não porque elas sejam inteligentes, aliás, a ovelha não é um animal muito inteligente, é conhecido isso, mas, de alguma forma, Deus capacitou as ovelhas para detectarem quem é verdadeiro, quem é de Deus e quem não é. E as ovelhas, por mais simples que sejam, elas não vão dar ouvidos aos impostores. Isso é a característica que salta aos olhos diante do que ele está fazendo. E por que isso? Porque Deus garante a segurança que nós temos da nossa salvação, da nossa posição no Senhor, porque Ele nos dá entendimento para não sairmos de perto de Cristo. A segurança é que nós não vamos sair de perto de Cristo. E por que nós não vamos sair de perto de Cristo? Porque Deus nos abriu os olhos para enxergar quem é Ele e nos fez brotar amor em nosso coração por Ele. Por isso é que nós não vamos nunca sair de perto de Cristo. Por quê? Porque Ele garante. E nós não vamos nem querer sair de perto dele. Mas as que não são ovelhas, algumas podem até dizer, eu gosto muito das coisas de Cristo. Algumas podem até se identificar como ovelhas, andar pertinho de nós, bem parecidas, mas não entendem quem Cristo é de fato. Por isso que um dia, de alguma forma, vão se desviar e vão seguir outras vozes. Ok? Bom, continuando aqui, falando, quando a gente pensa nessa questão de o que o pastor faz pelas ovelhas, além dele protegê-las nesse sentido que estamos falando, ele leva as ovelhas para pastos. É evidente aqui, leva para alimentar, beber, tudo isso. Tem uma coisa interessante que eu acho nesse texto aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, 9. Diz assim, João 10 e 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Claramente o que ele faz com suas ovelhas. E quando a gente lembra disso, as bênçãos que o pastor dá para as suas ovelhas, a gente lembra imediatamente de um texto que está intimamente associado com isso. Qual? O famoso Salmo 23, que fala exatamente o que o pastor faz com suas ovelhas. Mas tem algo que está dito lá que nos mostra um certo contraste. Nós estamos numa situação aqui de bênçãos, porque somos ovelhas do Senhor, somos protegidos por Ele, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, Ele permite situações muito desagradáveis. Sim, nós não estamos aqui tudo correndo bem, maravilhosamente, em todos os sentidos. Pelo contrário, há muitas dificuldades ao nosso redor. O momento que nós estamos passando atualmente de saúde é evidente isso, né? E tantos outros problemas também. Então, debaixo do sol, nós teremos essa mescla de bênçãos do Senhor, alegrias, etc., e muitas bênçãos, e ao mesmo tempo, no meio de muitas dificuldades. Nós podemos ver isso no Salmo 23, isso vem bem claro lá. Vamos dar uma olhada no Salmo 23,
Eu sei que eu estou correndo risco de desviar do texto, eu estou abrindo um texto dentro de outro, mas eu não quero abrir uma mensagem dentro de outra. Não vou discorrer sobre o Salmo 23, nós vamos lê-lo sem interpretar, sem aplicar muito, mas só para nós vermos aqui até o que está querendo, o que eu estou querendo dizer com essa mescla de alegrias e dificuldades. Olha lá Salmo 23. É um salmo curtinho, vale a pena nós lermos sem o risco de, como falei, desviar o foco. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor aqui é o nome de Deus, Javé ou Yahweh, como dizem. Né? Ele é meu pastor, nada me faltará. Interessante. Ele chama Deus aqui pelo nome Javé, e no Novo Testamento isso é aplicado diretamente a Cristo. Ou seja, olha a divindade de Cristo aqui. No Antigo Testamento, Deus é o pastor de Davi. No Novo Testamento ele diz, eu sou o bom pastor. Mas prosseguindo aqui, aliás, eu estou quase me traindo, que eu disse que não ia comentar o Salmo, mas vamos prosseguir, vou tentar me conter. Versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Perceberam aqui uma mescla de bênçãos, alegrias, refrigério com dificuldades? Nós vemos em várias ocasiões aqui nesse salmo tão curtinho. Por exemplo, ele começa dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ando pelo vale da sombra da morte. Na presente existência, acontece. Nós estamos desfrutando de bênçãos do Senhor, ao mesmo tempo em que muitas vezes estamos andando pelo vale da sombra da morte. Mas há mais duas ocasiões em que fica bem evidente aqui que há dificuldades debaixo do sol. Uma delas é difícil de perceber pelo texto. Mas quando ele diz, a tua vara e teu cajado me consolam, aí também envolve experiências desagradáveis. Como? Muitas vezes o pastor usava a sua vara ou o seu cajado para disciplinar as ovelhas, protegendo as ovelhas, mas ele batia nelas. Às vezes tinha que quebrar uma patinha dela para ela não se desviar. Ou seja, dói, é para o bem, sim, mas são experiências dolorosas. E outra que ele diz aqui, preparas-me uma mesa aonde? Presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Há inimigos. Ou seja, a maneira que Davi retrata aqui a figura do pastor com ele é algo bem característico da nossa realidade. Proteção, bênçãos, refrigérios, mas em meio a dificuldades, mesclado aqui junto na nossa experiência. Perceberam aí? No final ele dá um toque que joga lá para frente, eu morarei na casa do Senhor eternamente. Agora finalmente vai repousar para sempre. Mas tirando esse versículo, há uma mescla aqui. E voltando para o nosso texto, e ainda lembrando dessa questão de que nós estamos passando por experiências variadas aqui, tem um ponto que eu acho bem curioso que nós podemos tirar dessa ilustração do versículo 9. Algumas vezes eu lendo esse texto, eu tinha certa dificuldade de entender, porque ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Fácil de pensar nessa analogia. Eu entro através de Cristo, estou no céu, ou no reino de Deus, eu entrei por ele, estou salvo. Mas ele diz, entrará e sairá. Como é que a gente vai sair? Se a analogia for essa, entrou por Cristo, está no céu, está no reino de Deus, está salvo, na esfera da redenção. Não tem sentido sair dela. Mas na analogia que ele usa, não é outra figura, porque ele diz vai entrar e sair, e ninguém vai sair da comunhão com Cristo. E a gente pensa, em que nós podemos aplicar isso? Eu entendo que, isso é minha concepção, é meu pensamento, mas eu acho que eu creio que seja bem fundamentado, senão nem traria. Mas, para a gente descobrir uma analogia e fazer uma aplicação, vamos pensar no que acontecia literalmente ali na imagem real do que ele está descrevendo. Ovelhas no aprisco. Entram pela porta, no caso, por Cristo, dentro da analogia, mas entraram no aprisco. Mas elas têm que sair do aprisco. Não pode ficar lá no aprisco a vida toda. Já pensa, por que elas ficam no aprisco? Bom, eu não sou da área, da agropecuária, coisa semelhante, mas eu acho que não precisa ser muito ligado com essa área para imaginar. Elas estão no aprisco por segurança.
estão ali todas juntas, é preciso passar a noite ali, ou momentos difíceis, elas ficam ali todas juntas. No aprisco, elas estão coladas umas nas outras, todas juntinhas ali, longe do mundo, pressupomos aqui, com o pastor presente, isolados. Mas faria sentido uma ovelha literalmente passar a vida toda dentro do aprisco? Não. Esse aprisco se tornaria uma prisão. Elas têm que sair, elas não podem ficar a vida toda ali. Tem horas que tem que ficar, para o bem delas, mas tem as horas de sair. Para quê? Para correrem nos pastos, para se alimentarem, para beberem, para pastarem, etc, etc. Elas têm que sair, faz parte. Pegando o outro lado, será que faz sentido então elas ficarem a vida toda no pasto, ali à solta? Não, porque elas precisam de momentos ali juntas por proteção. As duas coisas. Dentro da experiência da ovelha, elas não podem, se ficar só numa desses dois quadros, seria algo muito prejudicial para elas próprias. Trazendo para nós, qual seria uma analogia, qual seria uma aplicação? Eu entendo que há situações em nossa vida que Deus quer que estejamos a sós com Ele. Nós e Ele. Um pedacinho disso é a igreja reunida, num culto todas as semanas, nós estamos, uma parte disso, juntos aqui, em torno do Senhor, como se diz, longe do mundo. Num certo sentido, os irmãos entendem, mas estamos aqui todos juntos, congregados, e o Senhor conosco aqui. Outros exemplos que nós vemos, por exemplo, imagina um retiro da igreja, retiro de jovens, retiro de casais, ficam ali 2, 3 dias, isolados, só aquele grupo de crentes tão gostoso ali, ouvindo a palavra de Deus, com compartilhamentos, comunhão, brincadeiras, ouvindo coisas edificantes ali, todos alimentados. Quando volta para casa, quem já tem muitos anos de estrada, como se diz, e já passou por muitos acampamentos, e os mais antigos aqui, Joelma, Pepe, Marli, Pastor Watson, Pastor Pepe, eles sabem o que é ir para um retiro, e quando acaba o retiro, volta para casa, a gente dá vontade de voltar chorando. Eu queria ficar mais tempo nesse retiro, vou voltar para o mundo, nesse sentido. É ou não é? Eu acho que quem já passou por retiro de jovens assim, retiro de carnaval, sabe como é uma experiência até meio traumática, voltar para casa. Aliás, a semana de música, antes o Renato deve estar lembrando também que o pessoal vai para uma semana de música no Cariri e volta tudo chorando. Porque, eu queria ficar só aqui. Agora, mas tem que voltar. Então, mas há os momentos que a gente tem que estar juntos, mas não podemos ficar juntinhos ali a vida toda. E dentro desse exemplo de estar com o Senhor, nossos momentos a sós com Deus é fundamental. Não as ovelhas juntas, mas você, eu, cada ovelha isoladamente, seus tempos a sós com o Senhor. É fundamental que nós tenhamos esses momentos. Porém, não podemos ficar a vida toda nisso, porque Ele nos quer, num sentido, entre aspas, no mundo, não mundano, né? Mas infiltrados no mundo, exercendo nossas atividades no mundo. Ele nos quer ali. Por isso nós temos que priorizar ter em mente, nós temos que ter as duas coisas. Comunhão com o Senhor, eu diria prioritariamente sim, mas não exclusivamente. Momentos de comunhão com o Senhor, momentos de você ir para exercer suas atividades no mundo. Você não perde a comunhão com o Senhor, não perde, mas você está em contato com atividades que muitas vezes nos frustram. Então eu faria essa analogia. Em Cristo nós temos momentos a sós com Ele, mas também nós passamos por Ele para exercer nossas atividades no mundo afora, em meio a tanta impiedade, em meio a tantas coisas ruins, em meio a tantas pessoas que são hostis ao Evangelho, filosofias, condutas, tanta coisa que a gente fica louco para voltar para o Senhor em termos de ficar só com Ele. Mas faz parte. Agora, uma coisa curiosa. Quando nós saímos do aprisco, dentro dessa analogia, e vamos para o mundo neste sentido, nós saímos de perto do pastor? Não. Notem que eu falei que aqui tem 2 eu sou, que é curioso. Ele usa a mesma ilustração para se identificar com 2 pontos diferentes. Se ele dissesse eu sou a porta e ficar só nisso, quando a ovelha sai pela porta, ela fica longe dele. Mas ele diz também que é o quê? O pastor. E o que é dito aqui? Olha aqui. Versículo 4. Nós já lemos. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, o que é que diz aí? Vai adiante delas. Ele vai junto conosco. Olha a analogia. Ele é a porta através da qual nós entramos na comunhão com Ele, mas Ele também é a porta através da qual nós vamos para exercer nossas atividades no mundo, por assim dizer, mas Ele também é pastor que acompanha as ovelhas. Ele nos acompanha onde quer que nós estejamos, mesmo nesses momentos que já temos comentado aqui. Tá? Pega isso aqui. Mas há um ponto ainda que eu quero chamar a atenção de vocês.
Foi pago um preço caríssimo para que nós pudéssemos ter esses privilégios grandes. Será que ele fala isso aqui em algum momento do nosso texto? O preço que ele pagou para isso? Tentem descobrir aí. Podem dar uma lida nos 11 versículos que nós lemos. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para que nós pudéssemos estar nessa categoria de ovelhas, ele morreu por nós. Se não fosse o sacrifício dele, nós não poderíamos ser nem ovelhas. Nós só podemos nos tornar ovelhas não por mérito pessoal, mas porque sangue cobriu o nosso pecado. Porque nós éramos iguais aos outros. Não somos melhores do que os outros, mas porque o sangue dele nos cobriu, nós somos tornados ovelhas. Mais uma coisa curiosa aqui. É bem provável que o Senhor tivesse em mente, eu não posso afirmar isso, mas é bem possível que ele estivesse fazendo uma alusão a uma profecia famosíssima do Antigo Testamento que fala de um cordeiro entregue pelos outros. Qual seria essa profecia? Famosa. Todo mundo já ouviu falar disso, com certeza, desse capítulo famoso das Escrituras, ovelha que morreu pelo pecado dos outros. Pronto. Isaías 53. Eu queria dar uma lida em 2 versículos somente para vocês verem uma certa conexão aqui. Isaías 53, olha só. Isaías 53. Agora fiquem bem atentos, que eu vou fazer uma pergunta agora que vai depender de vocês, só vão responder se estiverem atentos com o que vocês vão ler aqui, tá bom? Vamos ler o versículo 10 e o 12 vai ter uma palavra que se repete aí. Versículo 10 diz assim, Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Aí ele prossegue. Vamos ficar só por aqui. Agora vamos para o versículo 12. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. E aí ele prossegue. Viram a palavra que se repete nesses 2 trechos dos versículos que eu li aqui? E dentro do mesmo contexto, ele fala algo que aconteceu com o Cordeiro de Deus, ele usa uma expressão muito parecida nos 2 versículos que lemos aqui. Alma, exatamente. Versículo 10, ele dera a sua alma, ele deu a sua alma. E no versículo 12, ele derramou a sua alma na morte. Interessante. Aqui ele fala de um cordeiro. No versículo, voltando para João, eu estou passando para lá e para cá, mas espero que isso não canse vocês. Mas olha o versículo 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe qual é a palavra original para a palavra vida que tem aqui? Adivinhe. Alma. Está lá na sua Bíblia. Quer dizer, no original é psique, alma. Ou seja, literalmente seria o bom pastor dá a alma pelas ovelhas. Então a minha tradução está errada. Não está errada. Claro, quando diz que o bom pastor dá a alma pelas ovelhas, está dizendo que ele deu a vida. E, aliás, traduzir textos é uma arte, não é fácil, porque muitas vezes nós não podemos traduzir ao pé da letra. É melhor substituir palavras com um sentido que seja melhor entendido na outra língua. Então, quando diz que Cristo deu a sua alma pelas ovelhas, a gente entende. Mas quando diz que ele deu a vida pelas ovelhas, no português cai melhor, é verdade. Mas é interessante ver que a palavra que ele usa, lógico, aqui é grego, lá é hebraico, mas é a palavra que quer dizer alma. Então ele diz, eu sou o bom pastor que dou a minha alma pelas ovelhas. Assim como o cordeiro lá derramou a sua alma na morte. Interessante essa conexão aqui que ele faz. E algo que deve nos fazer um link aqui. Cristo é o pastor, mas para ele conseguir ter ovelhas, ele teve que se tornar o quê? Dentro de Isaías 53? Uma ovelha. Isaías 53 não fala de pastor, fala de ovelha. Ele foi uma ovelha, ele foi um cordeiro, usa essas 2 figuras. Então, para ele ser o pastor das ovelhas, ele teve que se tornar uma ovelha, se tornar um cordeiro, não só no sentido de que ele se tornou um ser humano como nós, literalmente humano como nós, apesar de ser em pecado e também é Deus, mas em termos de humanidade, tanto quanto nós. Mas não só isso, mas ele precisou, além de se tornar um como nós, morrer em nosso lugar, um sacrifício substitutivo, como um cordeiro que é entregue no lugar dos outros, um sacrifício vicário, substituto. Ou seja, ele precisou se tornar uma ovelha, ou um cordeiro, que morreu pelas ovelhas.
Olha o tamanho, tanta coisa, tanta teologia embutida nisso aqui, né? A encarnação de Cristo, a humanidade de Cristo, o sacrifício substitutivo, muita coisa embutido, eu creio, nessas palavras. Mas já vamos rumar para nossas conclusões aqui. E já praticamente encerrando, um último ponto que nós podemos pensar aqui. Temos comentado que nós temos grandes bênçãos por sermos ovelhas. O pastor pagou um preço caríssimo, como temos comentado, nós somos alimentados por ele, nós somos guardados por ele, sim, com certeza, e na nossa vida aqui nós enfrentamos muitas dificuldades que ele está conosco. É claro que essas dificuldades não são nada agradáveis, mas o que nos espera no futuro é bênção pura. Ou seja, tudo que nós temos aqui de dificuldades vão embora. E as bênçãos que nós temos são pequenos reflexos do que nós vamos ter em grande abundância no porvir. Pensa nisso. Ovelha, a gente lembra logo da água que ela vai beber, da erva, da relva que ela vai comer, do alimento, de todas essas coisas, da comunhão e tal. Nós já provamos isso hoje, em meio a dificuldades, mas nós vamos provar em grande abundância no porvir, sem mais as dificuldades. E isso pode acontecer a qualquer momento. Seja ele levando uma ovelha sua pela morte, por que não? Mas também, se ele voltar antes disso, pelo arrebatamento da igreja. Quando ele nos levar daqui, todos os efeitos do pecado, das tristezas, sofrimento, inimigos, do mal, terão sido banidos de nossa vida para todo o sempre. Quando ele nos der um corpo glorioso, vamos reinar com ele aqui no milênio, sem mais possibilidade de pecarmos. No milênio ainda vai ter um pouco de mal, no geral, mas não em nós, com o corpo glorificado. Nós vamos conviver um pouquinho com isso, no meio de uma humanidade onde vai haver descrentes, mas num nível muito melhor do que hoje. Nós próprios não vamos mais pecar, com o corpo glorificado. Mas depois do milênio ainda tem algo melhor do que o milênio. Se é que podemos imaginar, como é que pode só Deus para planejar uma coisa dessa? O milênio vai ser indescritível, não dá para imaginar. Pois o que vai acontecer depois do milênio ainda é melhor ainda, porque não vai ter mais resquício de mal. Maravilhoso. E eu não posso deixar de mencionar uma figura do que vai acontecer na eternidade futura, que a gente pode fazer um link com o que nós desfrutamos hoje. Depois do milênio, a terra vai ser destruída, Deus vai fazer novo céu, nova terra, e vem uma nova cidade, Nova Jerusalém, que vai descer até a terra. Não vou falar muito disso, inclusive há 2 anos, mais ou menos, o pastor Mauro discorreu detalhadamente o livro de Apocalipse. Eu mesmo tive a alegria na época eu era só um visitante na igreja, mas vim algumas vezes, vibrei com o que eu vi, mas os irmãos podem ir lá e eu vi de novo, mas seja como for, não vou discorrer sobre isso. Mas tem uma passagem, tem um versículo que eu não posso deixar de mencionar, já praticamente encerrando, que fala da consumação final, de como vai ser essa Nova Jerusalém. Antes de mais nada, é muito misterioso. A Nova Jerusalém vai ser um local espetacular, muita glória, muita riqueza, muita prosperidade, Deus pessoalmente, luz, brilho, majestade, tudo ali, só delícias. E entre as descrições da Nova Jerusalém, que são fantásticas, ela fala de 2 elementos naturais, de natureza, que vão estar lá. Não estou dizendo que só vai ter esses 2, mas são os 2 que ela menciona, que João menciona. Quais? A água da vida, vai ter o rio da água da vida e a árvore da vida. Olha só, água e fruto, no caso alimento. Nós vamos ter estar lá bebendo das águas do rio da vida e vamos nos alimentar da água do rio da vida e nos alimentar da árvore da vida. Olha a plenitude, a consumação plena do que nós já temos algumas amostras aqui. Eu queria ler um versículo com vocês, vai ser o último que nós vamos ler. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Cadê? 14. Só mais uma curiosidade, Apocalipse tem 7 vezes a expressão bem-aventurados. Tem 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Bem-aventurados ou felizes os que? Essa é a 7ª do livro, é só uma curiosidade. Tá? Mas diz assim, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões ou pelas portas. E alguns manuscritos antigos falam
Alguns manuscritos têm que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aliás, mesmo que não tenha nesse versículo, no capítulo 7 diz claramente isso. Então, no capítulo 7, versículo 14, diz nitidamente, explicitamente, lava as vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, não tenha dúvida, lavar a roupa é no sangue de Cristo, tá? À luz do capítulo 7, versículo 14. Mas o que ele está dizendo aqui? Felizes os que lavam as suas vestes no sangue de Cristo, para quê? Olha só, o que nós comentamos, os que lavam as vestes no sangue de Cristo, tudo a ver com o que nós comentamos, ele deu a vida pelas ovelhas, ele derramou sangue, e nós lavamos as nossas vestes, figuradamente, no sangue dele. Temos direito a quê? A árvore da vida, e aqui não fala do rio da vida, mas o contexto também fala, e entrem na cidade pelos portões. Aqui tem um pouco de mistério, não vou entrar muito nisso, mas vai ter vida dentro da cidade e vida fora. Nova terra, a cidade está ali, muitos vão morar dentro da cidade e muitos vão morar fora. Quem é que mora dentro, quem é que mora fora? Não sabemos, não foi revelado. Seja como for, vai ser maravilhoso estar dentro da cidade, vai ser maravilhoso estar fora da cidade, todos salvos, todos glorificados, e mesmo quem mora fora da cidade vai ter acesso total a ela, vai entrar pelas portas, vai usufruir de tudo que os que estiverem dentro usufruem. Ou seja, não vou entrar nesses detalhes, mas é bênção pura. Seja como for, o que ele diz é: felizes as ovelhas que foram lavadas pelo sangue de Cristo, porque vão entrar pelas portas, acesso completo a essa maravilha na presença do próprio Deus, e vão se alimentar da árvore da vida e tudo mais a que tem direito. Olha o link aí com a figura do pastor que fala de água e basta. Isso é o futuro que nos aguarda. Enfim, o que nós podemos levar para casa, dentro do nosso coração, de tudo isso que temos comentado? Eu sei que foram muitas informações, mas lembra disso. Somos felizes porque somos ovelhas de Cristo, temos grandes bênçãos nessa vida, misturadas com dificuldades. Não devemos sucumbir diante das dificuldades, às vezes somos tentados, ficar desanimados, não podemos, porque nós temos um pastor no céu que me dá força para suportar qualquer coisa que ele queira, e é para lá que nós vamos já. Ou seja, pensa nisso, eu tenho dificuldades aqui, mas eu preciso enfrentá-las. Aliás, eu preciso sair do aprisco para servi-lo lá no mundo. Preciso disso. Ele nos quer aqui, ele nos dá tudo o que precisamos. E lembrar do que vai acontecer conosco é uma bênção e nos traz muito refrigério enquanto estamos aqui. Então, quando passar por dificuldades, ver coisas difíceis acontecendo, lembra, isso é uma passagem. Eu preciso glorificar o meu Deus aqui, assim como ele fez. Quero glorificá-lo. E, finalmente, para fechar, muito importante para nós fazermos isso, conseguirmos ser fiéis ao Senhor e servi-lo aqui, sigamos os passos dele. Ele deu a vida pelas ovelhas, olha a atitude dele de entrega ao Pai para fazer a vontade dele. Essa deve ser nossa atitude que nós devemos imitar. Se for o caso, até morrer por causa dele. Muitos morrem por causa dele. Talvez não seja o nosso caso. Até agora não tem havido perseguição no Brasil, graças a Deus por isso. Até agora não tem sido o caso disso. Mas, seja com perseguição, seja morte ou não morte, ou seja abrir mão de muitas coisas, seja certo sacrifício, seja priorizar o reino dele, tudo isso, a atitude é: Senhor, Tu estás em primeiro lugar na minha vida. Tu és minha vida. Pronto. Se precisar sofrer para fazer a Tua vontade, eu estou disposto. Nosso sangue, mesmo que fosse derramado, não ia pagar o pecado de ninguém. O de Cristo paga, mas é fundamental nós termos essa atitude do Senhor, porque agindo assim, nós vamos poder atrair pessoas para Ele, levar pessoas a aquele cujo sangue realmente salva e que vai se tornar pastor delas. Com essa atitude, nós vamos atrair pessoas, levá-las para Cristo, e essas pessoas vão então se tornar ovelhas assim como nós. Que Ele nos abençoe na nossa peregrinação debaixo do sol, até o momento de estarmos no aprisco com Ele, pessoalmente, vendo os olhos do bom pastor. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras. Queremos te agradecer muito por isso. Aplique em nossos corações, em nome de Cristo. Amém.